Um dia, você que foi liberto do pecado, foste escravo do pecado. Um dia, você foi servo do pecado. Eu não estou a falar, você que está na igreja ainda vive em pecado. Não, você ainda é servo do pecado. O estar na igreja não significa estar livre do pecado. É possível estar na igreja e ouvir a verdade e ainda ser escravo do pecado. Agora, aqueles que ouviram a verdade e creram na verdade, de todo o coração conheceram a verdade. E os que conheceram a verdade foram libertos do pecado, porque a verdade liberta. E os que foram libertos do pecado já não vivem pecado, já vivem, aleluia, servindo a Deus, santificação para a vida eterna. Já praticam a justiça. E agora, depois que vocês fossem libertos do pecado, através da doutrina que vocês receberam, doutrina de Cristo e não doutrina dos homens, tem muitos que ainda se envergonham de carregar a cruz. Tem muitos que se envergonham da doutrina de Cristo. E Paulo diz assim: vocês estão a se envergonhar da doutrina que vocês receberam? Qual é o fruto que vocês tinham quando vocês eram escravos do pecado? Você se envergonha da forma que você veste a mulher? Você se envergonha de ser cristão? Você se envergonha da nova vida que você está a levar com Jesus? E quando você levou a vida mundana, qual é a recompensa que você tinha? O que você ganhou com isso? Era só que condenação, doenças, miséria, desgraça, pancadas, porrada, não sei o que, prisão, tudo isso. E agora você mudou de vida. Essa mudança de vida deixou de ser um pecador, obedecendo a doutrina de Cristo, e tens vergonha de carregar a cruz. Tens saudade do passado, vive do saudosismo da vida antiga. Qual é a recompensa que você ganhou, jovem, quando você era jovem da rua, dos bandidos, dos grupos, que agora você está arrependido de ter sido liberto do pecado? Oh, mulher, qual é a recompensa que você tinha com a Tuna Baby e as calças apertadas e não sei o que, curtas e não sei o quem, mostrando o corpo? Qual é a recompensa? Ai não, eu tinha dinheiro. O dinheiro fez o que na tua vida? Acrescentou o que? Tinhas dinheiro e tinhas doença e tinhas tudo. A morte seguia, tudo que é ruim. Não, eu não me envergonho do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu como do grego. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Eu não me envergonho de ser cristão. Eu não me envergonho, aleluia, de ter sido liberto do pecado. Então você precisa ser liberto do pecado. E a condição, ela existe. À luz da palavra de Deus, a pessoa, para ser liberto do pecado, tem que ter a consciência primeiro do pecado. Reconhecer que você é um pecador. E depois de você reconhecer que você é um pecador, então você deve se aproximar, se chegar ao libertador dos pecados. E só existe um. Ele se chama Jesus. Você deve vir a Jesus de todo o coração, não vir com fingimento de mais um que veio para a igreja, que veio para passear, para ser um hipócrita. Não, tendo a consciência do pecado, agora você deve se apresentar diante do libertador e confessar as tuas culpas e se arrepender das tuas culpas. Depois que você creu, está escrito: fiel é Deus para vos perdoar, pois o sangue do seu Filho Jesus vos purifica de todo o pecado. Diga amém. É forte para o Filho. O Filho de Deus, a quem vos apresentardes para o servirdes, sereis servos daquele a quem vós servis. Você serve a quem? Ao mundo, e o mundo tem um Senhor. Então, se você serve ao mundo, você é servo do Senhor do mundo, que se chama o diabo, Satanás. Amém. Servir ao mundo é viver em pecado e andar em pecado. A quem você se apresentar para você servir, você vai se tornar servo daquele que você serve. Mas se eu
servir a Jesus de todo o coração. E não servir com as minhas mãos, com os meus lábios a Jesus, mas com meu coração servir ao diabo. Não, todo o meu ser, se for levado em obediência ao serviço de Jesus, então isso chama-se servir a Jesus com santidade, com pureza, com inteireza de coração. E eu serei servo de Jesus. E cada senhor tem o seu salário. Se eu sirvo a Jesus de todo o coração, então Jesus, Ele tem um salário para mim, que é o dom gratuito dEle, que é a vida, mas se eu sirvo ao diabo, e o diabo está escondido atrás do mundo, porque os que estão a servir ao diabo, eles pensam que não estão a servir ao diabo, porque o diabo, até no mundo, é uma figura que foi pintada maligna. Até os pecadores têm o diabo como homem mau, mesmo a lhe servirem. Até os pecadores rejeitam o diabo, não querem saber do diabo. Vai aos pecadores e lhe diz assim: você é filho do diabo. Ele vai falar: não, eu sou embora filho de Deus. Ninguém aceita ser filho do diabo. Mas eles são filhos do diabo, eles dizem que não são. Diga amém. Então o diabo está escondido atrás do quê? Do mundo. E o mundo é o quê? O pecado. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Bem forte. E sempre foi assim. Quando ele veio tentar a Eva, ele não veio como o diabo. Não se apresentou: eu sou o diabo. Se apresentou como quem? Como um animal. A serpente era um animal habitual. A Eva conhecia a serpente. E também inofensiva. Por que o diabo entrou no animal? Porque se o diabo aparecesse como o diabo, a Eva não lhe daria conversa. Então o mundo, aleluia, serve ao diabo sem eles saberem. Assim como a Eva obedeceu ao diabo sem ela saber. Mas depois ele se apercebeu que foi enganada. E assim também os humanos vão se aperceber que foram enganados. Quando? Quando chegar a hora. Qual hora? Quando se passar para o outro lado da vida. Diga-me, além da cortina do tempo. Quando sair o último fôlego no homem, e o homem vai entender a quem ele serviu. Aqui todos dizem que servem a Deus. Aqui todos dizem que são filhos de Deus. E os que estão na igreja e os que não estão, todos dizem que são filhos de Deus. Mas à luz da palavra nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do maligno. E eles não querem admitir isso, mas depois eles vão saber. Por isso Deus falou ao profeta Ezequiel, quando ele é rejeitado em Israel e o povo não acreditava nas suas profecias, nas suas pregações, e veio Deus e disse assim: filho do homem, quer ouçam, quer deixem de ouvir, você deve continuar a falar, pois mais tarde eles vão saber que esteve no meio deles um profeta. Quando é que eles vão saber que esteve no meio deles um profeta? Depois que eles atravessem a cortina do tempo. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Então, se eu entregar o meu corpo para servir a Deus, todo o meu ser, para servir a Deus através do seu Filho Jesus, eu serei, ou então sou servo de Deus. Porque só os que foram libertos do pecado é que podem servir a Deus. Todos os pecadores não servem a Deus, servem ao diabo. Por mais que eles façam serviços a Deus, esses serviços não são aceitos diante de Deus. Ouviste? Vocês acabaram de adorar aqui, mamães, adoraram, né? Com vozes muito perfeitas, e lindas e bonitas, ok. Mas nem todas as vozes que estavam a gritar aqui foram aceitas no céu. Assim como Deus aceitou a oferta, aleluia, de Abel, e o próprio Abel também rejeitou a oferta de Caim e o próprio Caim. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Mais forte, mais forte. Glorifica o Filho de Deus, aleluia, o Rei que venceu. Mais forte para Ele, mais forte. Para o meu serviço
ser aceito diante de Deus, primeiro tenho que ser liberto do pecado. Porque tudo que o pecador faz incomoda a Deus. Não chega nas narinas de Deus. Não chega no céu o serviço dos ímpios. A essência de adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, és tu.